O vereador Kiki Bispo já foi presidente da Câmara Municipal de Salvador. Aliás, Louro, também foi prefeito da capital soteropolitana, ainda que por alguns dias. E eu me lembro de um grupo de insurgentes que foi ao gabinete do presidente barra prefeito Kiki Bispo, propondo a ele mudanças estruturais, estruturantes, né? Fechamento da... Não. A gente não propôs fechar os aeroportos e as portas da cidade. Nada disso, sobretudo pelo carinho e admiração que eu tenho pelos meus dois queridos amigos Bruno Reis e ACM Neto. Mas que tem duas passagens suas que, é verdade, precisam ser registradas. E eu queria que você me dissesse como isso tocou você nesses dois momentos especiais. O primeiro momento é quando você, ainda que por algum momento, se é colocado à sua disposição o controle de uma cidade que, para o Estado brasileiro, é uma das mais importantes, que é a cidade de Salvador. Como é que mexe isso com, sei lá, com o imaginário, com as sensações de dormir prefeito da cidade de Salvador? Como é que vê isso? Rapaz, se ser vereador da cidade de Salvador já é um orgulho, imagine ser prefeito, né? Você tem a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dos seus amigos, da sua família, dos seus vizinhos, das pessoas que moram ao seu redor. Você ter caneta de fato para você mudar a realidade. Salvador, eu repito isso sempre, é uma cidade muito desigual. E eu, como secretário da SEMPE, tive a possibilidade de ver a pobreza por dentro. Então a gente entende os números, a gente consegue enxergar os dados e de fato a gente percebe que precisa avançar muito, como a gente tem avançado, mas ainda existe um longo caminho a percorrer. E chegar nesse momento, claro que foi um momento transitório, um momento rápido, um momento que todos os gestores praticamente foram ao Vaticano ver a canonização de Santa Dulce dos Pobres, que eu tenho um carinho, uma deferência muito grande, pelo seu legado, pelo seu trabalho, pelos seus ensinamentos. Então, naquela oportunidade, a gente pôde aí acumular, mas claro, a transição foi rápido, foi orgulhoso. Espero que tenha sido um caminho aí, quem sabe, futuro próximo, a gente vir de forma definitiva. O futuro a Deus pertence. Eu acho que a nossa vontade de querer servir ao povo da cidade está acima de qualquer coisa, Eu não sou um homem rico, poderia até ser, sou formado advogado, podia estar hoje em um grande escritório nomeado, podia estar hoje em um grande concurso, só olhando para minha família, mas quando a gente tem um legado, uma vocação, a gente acaba se dedicando exclusivamente a poder trabalhar pelas pessoas. Eu vim de comércio, meu pai sempre teve mercadinho, antes de ser vereador, e ele sempre me dizia, aqui o cliente sempre vai ter razão, você nunca terá razão. E a gente leva isso muito para o campo político. A razão sempre é do eleitor. Sempre é do eleitor. Então, não me aperta trabalhar domingo, no sábado. A gente está aqui para servir e ajudar. E acho que esse é o grande nosso legado. Pois é. Vamos lá? Vamos lá. Vamos embora. Kiki, Salvador hoje vive um clima de caos na segurança pública. A gente tem percebido que a manchete de todos os jornais no Brasil é o crescimento da violência em nossa cidade. A gente tem visto a prefeitura, através do prefeito Bruno Reis, dos seus secretários, da Câmara de Vereadores, de suas lideranças, quase que diariamente entregando obras, entregando alternativas de combate à segurança pública. Duas perguntas que eu quero lhe fazer. A primeira é se essa questão da segurança pública ela é sistêmica, se a gente ainda tem possibilidade de reverter isso tendo um diálogo com o governo federal, o governo estadual e o governo municipal e para o enfrentamento disso tudo, ou se de fato falta capacidade administrativa dos gestores do governo do estado no combate a essa violência. Olha, primeiro eu quero lamentar demais o momento pelo qual nós estamos passando na segurança pública e dizer que isso era e é uma tragédia anunciada. A gente via ao longo dos últimos anos a gestão do PT, sobretudo aqui na Bahia, caminhando a passos largos para poder culminar nesse momento pelo qual nós estamos passando. Infelizmente, hoje nós somos ridicularizados, do ponto de vista da imprensa e dos noticiários nacional. Hoje todos os dias os grandes noticiários nacionais relatam fatos que ocorrem
não só com o policial federal, aqui eu quero externar meus sentimentos, mas também com Dona Maria, seu José, as pessoas simples que moram, mãe Bernadette, né, uma quilombola importante do Simões Filho, que morre de forma banal, de forma corriqueira, e infelizmente a gente percebe que o governo do estado perdeu ou está perdendo a guerra contra a criminalidade, que tem se instalado em nossa cidade, sobretudo na nossa capital, que tem tirado nossa paz, nosso sossego, e em contrapartida a gente percebe um governo omisso, um governador que se comprometeu na campanha a poder chamar para si a responsabilidade da segurança pública, e o que se vê na prática é uma omissão muito grande e os números cada vez pior na nossa cidade, sobretudo do ponto de vista da segurança pública. Então, eu penso que nesse momento a gente precisa até deixar de lado um pouquinho as questões políticas partidárias. Eu acho que o governador Jerônimo Rodrigues tem que ter a humildade de perceber que falhou nesse quesito e pedir, sim, uma intervenção federal, ajuda, seja ele qual for a forma jurídica, mas ele precisa ter o reforço aqui em nossa cidade, sobretudo, porque a gente não pode estar acostumado achando normal uma cidade que sempre foi pautada pela paz, ver helicóptero da Polícia Federal sendo atingido pelos bandidos através de mísseis, né? São coisas inaceitáveis, são coisas inacreditáveis que a gente nunca imaginou que fosse ver na Bahia. Nós estamos vendo o Rio de Janeiro de outrora sendo instalado aqui em nossa cidade. E sobretudo, Kiki, até para complementar a minha pergunta, e Cris também participar do que eu vou lhe provocar agora. Você sabe que nossa cidade é uma cidade que vive eminentemente do serviço, né? E o trade turístico emprega milhares e milhares de pessoas no período, a partir do verão, que Salvador cresce muito, a taxa de ocupação de turistas, enfim. Salvador se transforma num boom de serviços para todo o mundo. Você vê que tem turistas que vêm do mundo todo para curtir o verão de Salvador, para curtir o carnaval de Salvador, as festas de final de ano de Salvador. Essa loucura que está acontecendo já causa impacto a curto e médio prazo? Eu não tenho dúvidas nenhuma, né? O prefeito Bruno Reis, até sem ter a finalidade constitucional de fazê-lo, ele fez uma ação em conjunto lá no Pelourinho, porque é a nossa grande referência, é o nosso cartão postal aqui em nossa cidade, que estava também com várias notícias de assalto, relatos. Hoje em dia, a rede social ela é muito dinâmica. Então, uma vítima dessa que mora na Espanha, ela faz um vídeo, acabei de ser assaltada aqui no Pelourinho, está uma situação insustentável, e isso acaba por prejudicar o turismo na nossa cidade, e você foi de muito assertivo quando você fala que a gente depende muito da questão do turismo na nossa cidade, né? Está aí o centro de convenções, que depois, pós-pandemia, centro de convenções que foi construído pelo governo municipal, porque o governo estadual deixou dele, abandonou aquele centro de convenções, nem sequer fez a demolição daquele aliás, vereador, aquilo ali é uma vergonha, né? Uma vergonha. Como é que um centro de convenções que representou a Bahia durante muitos e muitos anos está abandonado sem explicação? O Ministério Público se pronuncia, o governo do estado não promove, inclusive, uma mobilização para desmontar aquilo ali que pode, de repente, cair e causar uma tragédia, né? Perfeito. Então a gente lamenta, você fica sem entender, você não consegue atrair empresas para cá. A Ford acabou de sair, a BYD, que fizeram um carnaval, não sabe se vai vir ou não. Aquela outra Jack Motors, que está lá um carro enterrado até hoje, né? Eu soube que Cristiano tentou pegar o carro lá. Né? Olha, acho que várias pessoas tentou até, não sei se está lá, viu? Pode ter sido até um fake news, aquele carro entrando ali, sendo enterrado e tal, que é bem a marca do governo do PT. Mas a gente lamenta porque as indústrias não vêm, você não tem campo fértil de atrair os grandes investidores para o nosso estado, porque a gente percebe uma segurança pública deficitária, uma educação muito ruim por parte do governo do estado, na medida que hoje nós somos a pior capital, o pior estado do país, né, de educação, um dos piores IDEBs do país, né? Hoje fizeram uma pesquisa, tem 10 dias, que me chamou a atenção. Hoje a Bahia é o pior estado de mão de obra para poder oferecer às pessoas que queiram de alguma forma se implantar aqui. Percebo a dificuldade que nós temos, que teremos, e aí você traz um tema muito importante. Eu acho que a Câmara precisa também já se debruçar nisso, porque nós estamos aí chegando nas festas populares, né, no Réveillon, nós estamos chegando no Carnaval, que é o grande ápice, onde o vendedor de
picolé, o vendedor de cervejinha em lata no isopor, o garçom, a camareira, o taxista, o motorista de Uber, a cidade toda gira em torno desse boom econômico e, no entanto, nós estamos aí na iminência de ver esse grande momento que a cidade vive ser prejudicada por conta da segurança pública. Aliás, você falou na Câmara de Vereadores, ontem eu vi, inclusive, um vídeo institucional mostrando, e o jovem que fazia a propaganda, ele dizia, aqui em Salvador se faz política todos os dias, e a Câmara Municipal todos os dias serve a cidade ao lado da Prefeitura. Me parece até que tem alguns amigos vereadores que, inclusive, querem participar do programa, e eu acho que a nossa produção tem aí vídeo dos nossos vereadores. Bora lá. Meu querido amigo, para descontrair um pouquinho nesse dia que eu estou fazendo essa gravação, sabadão de sol aqui em Salvador, a pergunta é a seguinte: depois da cirurgia de rinoplastia e do cabelo, qual é a próxima? Beijo no coração, meu irmão, tô brincando, tamo junto. Meu querido amigo, para descontrair um pouquinho... Amigo Kiki, eu escuto falar que você é bom de futebol, bom de... Mas sobre agora você tá malhando também, e aí? Tá bem mesmo? Tá fazendo certo? Forte abraço, fica com Deus. Soube que você tá bonitinho agora, todo arrumado, cabelo arrumado. Agora vai ficar fortão. Abraço. Meu amigo, meu irmão Kiki Bispo, sabemos que ser líder de governo é uma missão. Qual o maior desafio em ser líder de governo? Forte abraço, querido. De um bando de traíra como esses aí, né? Todo revelando meus segredos, tá vendo, os vereadores? Os caras foram pra cima, né? Mas deixa eu fazer aqui uma saudação. Vereador Duda Sanches, uma grata satisfação para a Câmara, vereador, né, que chegou na Câmara, filho de Alan Sanches, hoje é um vereador destacado pelo seu mandato, destacado pelo que faz nas comissões, nas suas comunidades, no Legislativo Municipal, na sua propositura de leis municipais. Então, eu fico muito feliz quando a gente percebe que a Câmara tem vereadores no quilate do vereador Duda Sanches. Vereador Aleluia, né, que também teve a referência do seu pai, que eu conheço, tem um carinho muito enorme, o deputado Aleluia, mas é um vereador que também que já trilha caminho próprio, já tem uma ideologia firmada, tem uma identidade pessoal muito grande. Então, Aleluia, que contribui muito. Aleluia foi presidente da Comissão de Justiça, e eu me recordo que ele conduzia com muita competência, né? Porque ser legislador, você tem que ser muito bom nas comunidades, você tem que ser muito atencioso, mas também você tem que estar preparado, sobretudo do ponto de vista regimental. Você tem que conhecer o regimento da Câmara. Então, Aleluia fez isso como poucos. Então, é um grande vereador da Câmara também. E o vereador Alberto Braga, que eu falo sempre que é meu amigo rico, né? Mas é um grande vereador, um vereador atuante, vereador que bota também, né, o seu bloco na rua, que conversa, que dialoga com vários segmentos da sociedade. A gente tem a questão dos bairros, mas Alberto, ele circula em todos os cantos, e você ter representantes em cada lugar não é uma logística fácil, não é uma logística simples, mas ele faz isso muito bem. Impressionante como ele circula na cidade como um todo. Ele vai lá ver a associação lá do bairro de Paripe, amanhã já amanhece lá em Itapuã, então ele consegue circular por toda a cidade. E falando aqui, respondendo a ele a pergunta séria, né, que acabou tendo aqui, né, é claro que o grande desafio é você poder dialogar, você ouvir, né, os vereadores, cada vereador que está lá, e tem no líder do governo a expectativa de fazer as pontes com o prefeito, e a minha função, a minha missão, e acho que essa é a mais difícil, é agradar a todos, né? Eu acho que fácil não é, mas esse é o meu papel. Eu preciso fazer com que a base do prefeito Bruno Reis esteja uniformizada, que seja com a sua identidade firmada, sobretudo com a marca da gestão do prefeito Bruno Reis. E toda dificuldade, a gente faz questão de fazer as pontes, não só com o prefeito, mas também com todos os gestores municipais que fazem as coisas acontecer. Então, às vezes, um vereador ou outro tem uma dificuldade, eles sabem que podem contar comigo, né? Esse foi um grande desafio que eu tenho, que tive ao longo desses 9 meses aí à frente da liderança do governo, é poder dialogar com os vereadores, de cortar as pontes e fazer com que a gestão, a Câmara e o Executivo, eles caminhem em uma só sintonia. Aliás, já tem um outro vereador aí, o Andrei vai providenciar ele, mas esse
esse veio de patifaria. Aí eu acho que ele se atrapalhou. O vereador Antônio Carolina. Eu vou pedir a produção para colocar, mas esse aí eu acho que ele se atrapalhou. Quero parabenizar e saudar esse grande amigo Cristiano do programa Café com Cris. E dizer ao amigo Kiki, amanhã eu quero que você me dê o resultado do jogo do Vitória contra o Avaí, só isso. E mais nada. E parabéns aí pela nova performance e por tudo de bom que você está fazendo, sendo um líder do governo na Câmara. Valeu, Kiki. Tamo junto. Eu pensei, vereador, que ele também ia falar da rinoplastia, né? Que ele também, eu acho que fez alguma coisa, Fez não uma foi? coisinha. Entendi. Eu tô fazendo escola. Na verdade, a rinoplastia, ela, embora fale em plástica, ela tem uma questão funcional muito grande, O né? septo nasal, né? O septo nasal. Eu tenho também né? esse problema. Várias pessoas têm desvio de septo. O meu estava complexo, estava grave. Isso interfere no sono, faz a Isso. pessoa roncar. Enfim, é um transtorno. A namorada já estava querendo me colocar para dormir no quarto do lado, né? Então, a gente fala desse tema. É claro que a gente fala é plástica, a gente acha que é só beleza, só estética, mas não é. Então, Carolina tinha um problema muito sério também de desvio de septo. Então, ele corrigiu. Ficou até mais bonitinho também, aí eu percebi. Agora, ele tá né? de chapéu o tempo todo. Ele também fez um implante capilar, não, né? Não, porque implante capilar não pode usar chapéu. Ah, então. Não é? pode. Eu acho que não pode tomar sol. Então, Ele não uma pode coisa, tomar porque sol. Não pode esse. tomar sol. Ah, é por causa do sol, né? Ontem Ele tá mais fugiu do magro céu. também, né? Tá mais magra. É assim, a turma tá se cuidando, né? Entendi. Quando chega período pré-eleitoral, aí turma- todo mundo. Ai, Até porque, não sei eles, né? Mas eu gosto muito de comer feijoada. isso, né? entendi. Bom de garfo, Tomar uma bom de cervejinha, garfo. bom de Entendi. garfo. né? Então, se a gente não fizer, não ficar magrinho agora, ano que vem pipoca de gordo. Mas responda a ele, porque não. Eu vou responder. Acho que ele fez achando que nós íamos empatar ou perder. Carolina, 3-0, meu irmão. Segue o Vitória, o líder. E estamos caminhando aí a passos largos aí para subir. E não só subir, mas ser campeão da Série B. Esse ano, o Vitória está orgulhando muito a cada torcedor nosso, né? Cada média de jogo aí, 25 mil pessoas que de forma frequente vai pro Barradão, já são 26 mil associados, um recorde, coisa que a gente nunca viu antes na realidade do Vitória. Eu acho que também isso é muito salutar, muito sadio, né? De essa disputa Bahia e Vitória. Eu acho que a gente ainda não se acostumou com essa ideia de torcida única, torcida separada. Eu sou do tempo da ladeira da Fonte das Pedras. A em que festa começa na ladeira. ladeira, Aquele sobe e desce sem parar. Então a gente é acostumado com aquela resenha, a gente voltar no ônibus, um abusando do outro com muito respeito, né? Com muita gozação, é claro, mas com muito respeito, como acontece hoje nas redes sociais. Mas eu acho que essa cultura nossa não tem nada a ver com parte do Sul, que a torcida se acabando, se excedendo. Eu torço muito que a gente possa voltar às nossas origens e fazer torcida mista. Eu acho que isso faz parte até da cultura da nossa cidade e do nosso estado. Ô, Kiki, na verdade, eu queria trazer para um tema um pouco mais sensível, mas é extremamente importante a gente fazer leituras. Eu prestei uma homenagem no ano passado, em 2021, a algumas figuras. Vou reiterar essa homenagem esse ano, que está na nossa programação, na nossa agenda de encerramento do Novembro Negro, a gente prestar homenagem justa àqueles servidores, homens e mulheres negros e negras, que tiveram uma sensibilidade para além do salário, para além daquilo que prevê as suas funções, que tiveram a sensibilidade de um olhar, de um carinho, de um toque diferenciado para o povo mais pobre da cidade em um momento tão especial quanto foi a pandemia. Sim. E durante a pandemia, nós tivemos alguns atores que precisam ser destacados. E você aqui presente e que viveu o momento mais duro da pandemia, numa das pastas mais complexas dessa cidade, que é a Secretaria de Combate à Pobreza, eu queria primeiro que você me dissesse como foi essa experiência, como foi esse momento, e se teve algum momento em especial daqueles que ou te fez temer ou que te tocou de maneira profunda o coração. Eu acho que tudo na vida é desafio, né? Eu, quando assumi a pasta, a primeira onda da pandemia estava reduzindo, e aí 2 meses após, voltou a segunda onda com muita força. Foi o ápice da pandemia. O Brasil começou a morrer muita gente. O mês de março, abril e maio foi um número impressionante de pessoas que passaram
a falecer por conta da pandemia. E aí você tem que ter medidas restritivas, e medidas restritivas é fechar comércio, é você demitir gente, é você não gerar emprego, renda. Isso tem uma repercussão direta na área social. As pessoas pedem seu emprego, não tem reserva, vai para a rua. Então a prefeitura tinha que se mobilizar, e como fez, né? Eu falo sempre que fazer gestão na área social não é só na retórica. A gente percebe, eu faço essa crítica com dados e com números. O governo do estado está muito, muito, muito deficitário no ponto de vista das ações sociais no governo do estado. Você percebe que não houve uma ação sequer de cestas básicas. Está tendo agora, talvez por conta política, não sei o que, Bahia sem fome e tal, mas na pandemia, onde a necessidade era muito maior, você não viu uma campanha semelhante por parte do governo do estado, coisa que nós fizemos muito bem. Está aqui Cristiano, Lorival, a secretaria foi portas abertas, não só para vereador de mandato, mas com todos os líderes partidários, todas as representações, associações formadas, que procuraram sempre, a gente procurou ajudar de alguma forma, porque a gente sabia que só descentralizando as nossas ações, a gente faria com que as pessoas tivessem menos impacto na área social, né? Só dessa forma nós teríamos aí os efeitos da pandemia mitigados do ponto de vista social. Então sempre foi fundamental. Eu sou um outro homem, porque eu, enquanto a cidade tinha que voltar para casa para dormir às 18 horas, nós nos concentrávamos no comércio, fazíamos uma grande ação para poder ir conversar e dialogar com os moradores em situação de rua. Porque as pessoas tinham casa, tinham residência, mas essa turma não tinha. Então a gente tinha que ir lá conversar com eles, dialogar. Nós temos hoje, Cristiano, eu acho que é importante você divulgar esses dados. Nós temos hoje 17 hotéis sociais da cidade, né? São mais de 1.100 vagas. Hoje qualquer morador de rua que queira morar em um lugar digno e decente, ele vai encontrar por parte da prefeitura. Nós temos hoje 2 restaurantes populares. O prefeito já, por conta disso, já vai autorizando a fazer mais 8 restaurantes. Serão 10 na cidade de Salvador. E aí é um dos equipamentos mais importantes que eu visitei. Você dialogar e conversar com as pessoas, dizer assim, secretário, hoje essa será a única refeição do dia que eu terei, né? Então são relatos assim que faz a gente repensar a forma de fazer política, de pensar a cidade como um todo, de trabalhar muito para poder reduzir as desigualdades. E aí Louro fala sempre aqui, batendo sempre na questão, hoje Salvador é uma cidade de serviços, né? É uma cidade que depende mais de serviços. Então quando isso não está contento, isso tem impactos, reflexos muito grandes, e a gente precisa estar preparado para poder ajudar os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa, isso que é importante dizer. Eu preciso primeiro fazer um registro a todos os servidores municipais. Na Sempre nós tínhamos a figura do Gabriel, meu querido Washington Lopes, a querida Emanuele, que eu mando um beijo. Minha diretora querida, viu? Sei que foram pessoas. Emanuele Rodovalho. Sei que foram pessoas que se colocaram em holocausto, ou seja, se expuseram ao perigo, né, do Covid, o perigo da morte, muitas vezes negligenciando, inclusive, o cuidado com os seus, ou até afastando os seus do convívio para poder estar nessa linha de frente. Isso é extremamente importante. Mas que é uma coisa que, para mim, é bastante interessante. O político tradicional, o vereador, o deputado, ele tende a cuidar de quem retorna. Na pandemia, cuidar de morador de rua, gente que não tem eira, nem beira, nem título de eleitor, gente que provavelmente vai jogar uma pedra no seu carro quando, evidentemente que não estou falando de todos, mas alguém que esteja drogado, que vai jogar uma pedra no seu carro semanas depois, meses depois, ao invés de lhe ser grato. Ter esse tipo de cuidado é demonstração de que a política está em segundo plano e que aí, atrás desse mandato de vereador, de secretário, tem realmente um ser humano, não? Exatamente. Eu acho que todo político tinha que fazer um estágio por lá. É fundamental, as pessoas aprendam a enxergar e entender a pobreza. É importante, porque as suas ações serão diferenciadas, né? Eu, quando assumi, 8 meses depois, nós estávamos inaugurando a sede. Até então, nós, no prédio antigo, nós não tínhamos espaço e era dividido. Manu sabe isso muito bem. Nós tínhamos atendimento por agendamento e atendíamos 100 pessoas por dia. E quando mudamos para a sede nova, aquele salão bonito para receber as pessoas carentes da nossa cidade tem que ser bonito. E isso foi uma das grandes coisas que eu pedi aos nossos arquitetos, nossos engenheiros de lá.
aumentamos a demanda de 100 para 800. É claro que você, em um momento de transição de governo, em um momento de pandemia, as pessoas correram para o comércio, né? Embora tivéssemos atendimento nas prefeituras, bairros, nos CRAs, mas o comércio acabou sendo a referência. E aí enfrentamos o problema de frente. E aí, respondendo a sua pergunta, qual foi o maior desafio? Eu olhei assim, meu Deus, quando eu vi aquelas filas dando volta, eu falei assim, e agora? Né? Chamei os servidores, preciso de vocês. E aí eu preciso reconhecer a entrega dos servidores da Sempre. São capacitados, são comprometidos, são causas que estão no sangue, né? Muito além da profissão, das questões. Começamos a sair do atendimento 8 horas, para começar a atender às 6. Eu chegava lá 4h30 da manhã, para poder ouvir as pessoas, né? Quantas vezes a gente pegava os ônibus e levava para as prefeituras baixas. Mas aí qual foi o reflexo desse trabalho? Assumir a gestão com 180 mil pessoas inscritas no Bolsa Família, e hoje já são 350 mil. Talvez se nós tivéssemos ali fechado, ou diminuído, ou encerrássemos, talvez várias famílias hoje não tivessem sido contempladas, hoje ganhando seu dinheirinho, seu sustento, através do benefício do governo federal. Perfeito. Louro. Vamos lá? Vereador, uma das soluções que a gente vê a curto prazo para o desenvolvimento econômico de nossa cidade é o investimento, de fato, na indústria limpa, a indústria, por assim dizer, de formação, uma das que a gente sempre discute no subúrbio é a indústria da gastronomia, por exemplo. A gente atrair um grande mercado que é a gastronomia para uma região, por exemplo, do subúrbio ferroviário. A gente tem lá 23 bairros e que tem um potencial enorme de desenvolvimento econômico nessa região, nessa parte da gastronomia, e que a gente ainda não conseguiu aproveitar da maneira que deve ser aproveitado. A Câmara de Vereadores, o vereador Kiki Bispo e o prefeito já pensam nessa possibilidade de, inclusive, trazer incentivos fiscais para que essa indústria se instale no subúrbio? Eu conheço bem o prefeito Bruno Reis, eu não tenho dúvida em dizer que todo investimento aqui na cidade, ele vai fazer todo o esforço necessário para poder a empresa se instalar. Sobretudo, mudando duas realidades. Eu acho que Cajazeiras tem espaço para crescer. Claro. Né? E o subúrbio da mesma forma. E o subúrbio ainda com a vantagem. Qual é a vantagem? As belezas naturais do subúrbio são coisas fantásticas. Aquela orla, aquela Baía de Todos os Santos, é um negócio surreal. É um negócio que qualquer morador do mundo queria. A conexão da Bahia, da Península Itapajipana com a região do subúrbio, posso te dizer, vereador, que talvez no Brasil pouquíssimas cidades, ou talvez uma ou duas cidades, tenham essa disposição de desenvolvimento econômico como aquela região. Perfeito. Se você for analisar o roteiro religioso hoje que a Santa Irmandúcia tem ali na parte da Colina Sagrada, ela tem que existir essa conexão com a primeira igreja, que é em Escada, 1638. Sim. Plataforma Igreja de São Brás, de 1638. E a gente ter, excelente. Pensar nesse viés religioso, com a gastronomia, com o turismo náutico, a gente pode desenvolver essa região. Quando eu falei do subúrbio, eu lhe provoquei, porque Cajazeiras hoje tem um shopping. Cajazeiras evoluiu no que se refere à mobilidade urbana. Cajazeiras tem muito. Claro que ainda precisa melhorar, mas o metrô hoje já chega a Cajazeiras, a Águas Claras. As linhas de ônibus são muito mais frequentes em Cajazeiras e naquela região. O subúrbio não. O subúrbio, infelizmente, pela segregação do trem, que segregou de fato o povo do subúrbio durante muito tempo, e que a gente, inclusive, acreditou que com a vinda do VLT poderia se mudar essa história, mas o engodo do governo PT, do governo do PT. Aí tem que politizar, porque foram eles que cometeram, inclusive, a atrocidade de tirar os trens do subúrbio sem planejamento de uma readequação de mobilidade para a nossa região, que é uma das regiões mais populosas. Talvez, se o subúrbio fosse emancipado de Salvador, seria a segunda maior população concentrada do nosso estado. Então, pegando esse gancho, falando tudo isso para você, Cajazeiras e o subúrbio ferroviário hoje representam o desenvolvimento de nossa cidade. A Câmara, o vereador Kiki, já entende que a gente precisa fazer um projeto voltado para essas duas grandes regiões? Não tenho dúvida, acho que nós temos que muito a crescer do ponto de vista econômico,
né? É para onde a cidade tem a crescer, de fato. Primeiro que tem população e tem espaço físico para poder você desenvolver. Exatamente. A parte do subúrbio, você tem a questão da rede hoteleira que pode se instalar lá, você tem a questão das indústrias. Eu penso muito na pesca, né? O Fortaleza é muito avançado na questão da pesca. Eu não entendo como é que Salvador tem um litoral extenso, uma Baía de Todos os Santos tão grande como a nossa. A gente não tem ainda uma organização do ponto de vista cooperativa, né? Tá lá o Porto da Sardinha abandonado, Não, assim, né? ó, e você está convivendo um pouco com nossa comunidade, com São João do Cabrito. Foi prometido pela Condé um novo Porto das Sardinhas. Sabe quando foi isso, vereador? Ele tinha uns 10 anos atrás que ele tem essa marca, né? É. E aí o que é que acontece? Aí o porto continua lá, as sardinhas continuam lá, os marisqueiros e os pescadores Do continuam mesmo lá. jeito. Do mesmo jeito. Mas aí- Eu até queria lhe trazer uma provocação para que a Fundação Mário Leal Ferreira, junto com a CEMIT, que é a Secretaria de Tecnologia de nossa cidade, e a SINDEC, faça um esforço integrado, junto com a Câmara de Vereadores, liderado por Vossa Excelência, faça um esforço integrado para que este projeto saia do papel e vá, de fato, beneficiar uma população que economicamente é ativa. O senhor mora em Cajazeiras. De vez em quando, o Cristiano mora em Amaralina. Mas de vez em quando chega alguém lá na frente. Ó o peixe, freguês. Ó a sardinha, freguês. Esse vendedor saiu de lá do São João do Perfeito. Cabrito. Andando, batendo São os reiteiros. São na os... paleta, Eles ganhando precisam- seu sustento. Então lhe peço, né? vereador, que Não, provoque. perfeito, conta com o meu apoio total. Eu acho que o Porto das Sardinhas, pela sua importância, será mais um desafio da Prefeitura. Eu acho que nós vamos ter que tomar a frente, como fizemos com o centro de convenções, como vamos fazer na arena agora que o prefeito vai anunciar, né? Uma arena multiuso fantástica, para trazer equipamentos, competições internacionais, que nós tínhamos no Balbininho. O governo do estado, eu falo sempre que tirou o Balbininho de 20 mil e entregou à cidade um complexo, um ginásio em Cajazeira para 2.000 pessoas, né? Então, do ponto de vista do turismo, eles são uma catástrofe de gestão nesse aspecto, e conte com o meu apoio. Eu penso que nós temos muito que avançar, do ponto de vista da mobilidade. Nós temos batido muito na Câmara a questão dos trens do subúrbio. O que o governo do estado fez foi realmente uma maldade muito grande com o povo suburbano, porque tirou a possibilidade de um transporte que era 50 centavos, que servia meio ruim, mas servia a muitos trabalhadores, venderam ilusão e agora tiraram o sonho das pessoas que lá moram. E ainda se somando do ponto de vista da mobilidade, para o azar do povo suburbano, a pista do Derba, que também é um canal de saída importante, que há muitos anos já era para ser duplicada, o que se vê é muito buraco, um descaso muito grande também. Abandonada. Da parte do governo do estado, do Derba, abandonada, e aí é o povo suburbano sofrendo com a mobilidade, mais uma vez, parte do governo do estado. Mas é isso, vereador. Inclusive, aí quando nós estamos falando, uma coisa leva a outra, e me permita, Cris, só mais essa intervenção com o vereador. Nós estamos vivendo aí tempos de violência e de calamidade na região da Valéria, na região de Águas Claras, na região da Palestina, na região de Fazenda Coutos, margeando o Derba. Quando você fala da questão do abandono do Derba, a gente fala também de que isso é um fator, um fator que gerou toda essa situação. Porque virou um local abandonado, sem investimento do poder público. Será que se a gente já tivesse duplicado, tivesse feito outros investimentos, essa violência não tivesse sido estancada? Perfeito. O campinho de futebol que a gente ilumina traz mais segurança, traz mais comodidade, né? Quando você desenvolve o lugar, não tenha dúvidas. Hoje o que a gente vê é uma pista do Derba abandonada, um engarrafamento interminável. Interditada, vereador, a palavra. Interditada, literalmente interditada. Então, e o governo do estado, não sei que gestão é essa que prejudica, sobretudo, ainda tem a desfaçatez e de dizer que sabe cuidar de gente. Deve ser uma brincadeira, né? Ô, Kiki, eu fiquei até um pouco a cavalheiro para falar sobre a questão de violência e de segurança pública, porque dentro do Nordeste de Amaralina, a gente sempre teve um cuidado muito grande de falar sobre a questão de segurança pública, e não é por medo de absolutamente ninguém e de nenhum dos lados, seja ele
do poder público, que só chega lá por meio da polícia, ou seja, por força daqueles que buscam se virar da forma não oficial, e aí a oficialidade vai para lá para combater. Eu vi um governo apontar caminhos através de um projeto piloto implementado numa comunidade referência e dizendo qual era o nível de comprometimento daquele governo com a população periférica pobre. Daqui a alguns dias, salvo engano, essa semana, nós vamos ter aí a Expo Favela, salvo engano, em Lauro de Freitas, mas de dizer o nível de comprometimento do poder público com aquela comunidade. Daí o governador Paulo Souto, com o secretário de Ação Social Eduardo Santos, vão para o Nordeste de Amaralina e criam lá um projeto chamado Viva Nordeste. 64 milhões de reais colocados dentro de uma estrutura para servir a comunidade num tripé. O primeiro tripé, fazendo ações diretas do governo. O segundo tripé, fomentando organizações que poderiam desenvolver e que desenvolviam projetos lá. E, por fim, empoderando organizações locais, transferindo recurso para que essas organizações pudessem promover as suas próprias ações, as suas próprias políticas inclusivas e de desenvolvimento. O governo do estado da Bahia assumiu em 2007 e o então governador Jacques Wagner, orientado pelo ex-vereador Carvalhal, que assumiu a coordenação de centros sociais urbanos, entende que o projeto Viva Nordeste, com tamanho investimento feito numa única comunidade, precisaria ser dividido para atender todo o estado da Bahia, para fazer a política de retomada dos centros sociais urbanos. Enfim, meu amigo Kiki Bispo, morreu o programa Viva Nordeste, morreu o Beco da Cultura, que a gente fez uma grande reforma naquela época, e os centros sociais urbanos no estado da Bahia seguem sendo locais para subserviços. Fala importantíssima, como diz o pessoal do interior, ficamos nem com o mel, sem o mel e nem a cabaça. Né? Porque eu falo porque eu conheço de perto o Centro Social Urbano de Castelo Branco e a realidade é muito semelhante à do Nordeste de Amaralina. São equipamentos que poderiam ter uma finalidade, uma função social fantástica de reaproximação com a comunidade, de reintegração, com uma questão cultural pujante. No entanto, o que se vê é um equipamento largado, deixado de lado, né, sem investimento, um governo realmente que cruzou os braços e não por acaso, Cristiano. Projetos importantes como o Viva Nordeste foram sucumbidos em nome de um projeto de gestão de poder que hoje o baiano está percebendo de perto o resultado prático desse desgoverno que nós temos até hoje. E os meus discursos reiterados ao longo do tempo eram sempre os mesmos, seja para as televisões, enfim, eventos políticos. Falta ao poder público do Estado, falta ao Estado da Bahia levar para as comunidades como o Nordeste de Amaralina suas estruturas que não estejam vinculadas exclusivamente ao setor de segurança pública. Perfeito. E exatamente foi isso que o programa Viva Nordeste, que o governo do Estado, na época do Paulo Souto, fez. Levou para dentro da comunidade e olha que a coisa era tão complexa, meu querido Lorival, que nós tivemos até a sensibilidade de cuidar dos egressos ou mesmo dos foragidos, de pessoas que tinham problemas com a justiça, que viviam em determinados locais no Nordeste de Amaralina há anos, sem poder, inclusive, se autoafirmar como cidadãos. E isso, inclusive, compunha um projeto que era levar a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para dentro da comunidade, através do programa e através das associações, para oferecer a tirada de um documento, a tomada de vacinas e uma leitura de um profissional, de um operador do direito sobre casos a caso.
de forma que você poderia dizer para o cidadão, olha, você tem uma dívida com a justiça, mas é possível por este meio você pagar essa dívida com a justiça sem, de uma determinada forma, sem que você continue foragido, continue nessa subsistência que você vive. Você dá possibilidades. Você dá possibilidades. Então, o que nos machuca, na verdade? E aí, voltando, por exemplo, do subúrbio, parece que o governo do Estado opta a retirar algo que funciona na perspectiva daquilo que eles intuem que um dia implementarão e que talvez, quem sabe, dê certo. Seria um absurdo, como fizeram com o Viva Nordeste e como fizeram com o trem do subúrbio, seria proporcional a você de imediato tirar todos os ferryboats porque virar a ponte. Perfeito. E foi exatamente o que aconteceu com o trem do subúrbio. Você retirou o trem porque viria o VLT. Você tirou o programa Viva Nordeste porque viria centros sociais urbanos robustecidos, fortalecidos. E nada vem. O fato é que parece que o governo do PT, esta que é a grande verdade, cometeu erro em cima de erro no trato com as comunidades populares. E o próprio programa deles de segurança pública, que era o Pacto pela Vida, logo na entrada, nos primeiros dias no Nordeste e Amaralina, tiram a vida de um garoto símbolo para a nossa comunidade. E parece que queriam exatamente dar um tiro no próprio pé, porque o garoto que estava com passaporte, que é o menino Joel, o pequeno capoeirista, estava com passaporte retirado para dar aula fora do país, já tinha agenda para ir para fora do país, um menino de 10 anos, e antes de se preparar para viajar para fora, ele faz uma campanha publicitária para o governo do Estado, mostrando o potencial econômico e turístico da nossa terra. E o garoto diz na propaganda, exatamente 2 meses antes de levar um tiro do próprio Estado e morrer, ele diz na propaganda, o meu sonho é crescer e virar mestre de capoeira como meu pai. E o menino está dentro de casa, no primeiro andar, janela fechada, acende a luz, o policial ergue a arma e atira naquilo que poderia vir a ser algum bandido. Essa é a realidade do poder público do Estado da Bahia frente às comunidades periféricas da nossa cidade, infelizmente, realidade que se repete e se repete por longos e intermináveis 17 anos. Amigo, a única pergunta que eu posso lhe fazer é, tem jeito? Tem. Eu acho que o voto é um grande instrumento. Eu acho que a Bahia, o ano passado, perdeu uma grande oportunidade de mudar essa realidade. A gente sabe também que existem questões ainda culturais, ainda educacionais, que acabam norteando as eleições. Ganhamos nas 10 maiores cidades da Bahia. No entanto, quando você vai para as médias e menores cidades, você ainda via aquela marca, a grife, o poder econômico, a compra de votos chegando de forma muito, muito, muito intensa. Então, acho que a gente acabou ainda ficando refém. Mas vamos seguir lutando. Eu acho que a gente está aqui, a gente não desiste nunca, né? Eu acho que nesses momentos de crise, é o momento que nós precisamos nos arrumar politicamente e a solução é tocar o coração das pessoas, fazer com que ela entenda a capacidade e o poder do voto que elas têm, sobretudo para poder exigir dos seus governantes algo totalmente diferente que nós estamos vivendo no estado da Bahia. Vamos caminhando para o finalzinho do programa. Eu queria pedir para colocar, ainda tem mais uns 2 vídeos aí de contribuições. Eu sei que pelo menos um deles é sério. Fala, galera do Café com Cris, saudações, falar com vocês. Cris, que é uma pessoa que eu amo muito. E amanhã teremos aí o líder do governo, Kiki Bispo, para abrir esse novo temporada do Café com Cris. Aí lá vai uma pergunta. Kiki Bispo, você tá apaixonado mesmo de verdade ou essa mudança do cabelo no nariz é só estética? Um abraço, meu irmão, te amo. Calma que tem outro. Esse Alão artista. Programa Café com Cris reestreia aí, esse programa maravilhoso de audiência nas redes sociais. Quero mandar um abraço aí pro vereador Kiki Bispo, entrevistado do programa, e dizer, líder,
que contamos com a sua participação, você que é líder do governo executivo, do prefeito Bruno Reis, para que grandes projetos sejam efetivados para a nossa comunidade do Nordeste Amaralina e também para toda Salvador. Um abraço. Deixa eu mandar 2 abraços aqui. Primeiro para Alain Muniz, querido amigo, subprefeito. Foi um excelente prefeito, subprefeito lá em Cajazeiras, está sendo no centro, né? Um cara do bem, um cara trabalhador, um cara que também não hesita em trabalhar de domingo a domingo, um cara sensível, um cara que já vem com o prefeito Bruno Reis aí de longa estrada. Então, portanto, eu tenho muito orgulho de ser amigo de Alain Muniz. E Alexandre, dizer que nós estamos aqui à disposição. Parece até que ele já viu a nossa discussão aqui anteriormente falando, né? O tanto que nós falamos aqui, sobretudo dos bairros periféricos, sobretudo do Nordeste, de Cajazeiras, do subúrbio, como todos. Então, nós estamos à disposição. Eu tenho, na minha filosofia de vida, primeiro fazer o bem, que eu acho que a gente fizer o bem, a gente recebe ele em algum determinado momento o retorno, né? Eu acho que isso sempre ocorreu em minha vida e sempre vai ocorrer, com muita fé em Deus, nas coisas que a gente acredita. E eu tenho a predisposição de sempre apoiar os mais fracos. Se vai jogar Bahia e Vitória, essa é a única exceção. Essa é a única exceção quando eu vou dizer Bahia. Esse recorte desse vídeo eu vou fazer. Aí vai ter um bocado de Bahia chato falando. Essa é a única exceção. Mas se jogar São Paulo e ABB, eu vou ser sempre ABB. Então a minha tendência é, sobretudo, trabalhar para aquelas pessoas que precisam mais do apoio do poder público, né, que não tem acesso, que não sabe o seu direito, né, a ter saúde, educação, a ter escola, a ter um bairro digno, um lugar melhor de se morar. Então, para essas pessoas, eu dedico muito mais a minha energia. Então, Alexandre pode contar com o vereador, contar com o meu mandato na Câmara, para a gente poder ir juntos. Eu acredito muito na coletividade. O meu mandato, eu não sou nada sozinho, eu tenho uma equipe por trás muito grande, né? Minha equipe é muito grande, né? Tivemos aí um acréscimo aí de 2 figuras importantes lá no subúrbio, meu amigo Márcio Coque, Cristiano Reis, né, que está nos ajudando lá no subúrbio, né? E a família não para de aumentar, mas esse é o nosso grande propósito. É trabalhar e ver uma cidade cada vez mais justa e igual. O que eu vou realmente caminhando para o final, até porque eu sei que a agenda de líder não é fácil, mas queria lhe conduzir para você, enfim, e até se despedindo-se. Primeiro, para que você pudesse dizer uma palavra a 3 pessoas que, para você e para a cidade, são simbólicas, né? Sobre o ex-prefeito ACM Neto em relação ao futuro. E quando eu falo ACM Neto em relação ao futuro, é porque eu já falei com você hoje sobre pessoas grandes que estão em espaços pequenos. Sim. E eu falava isso me referindo a você. Sim. Que é seguramente um dos vereadores que já não comporta, que a Câmara já não comporta pela grandeza que se constituiu dentro dela. Muito obrigado. Eu sei que você honra muito e se sente muito honrado por ser vereador da nossa capital, mas outros e maiores espaços já lhe aguardam, e já há muito tempo. Mas, e evidentemente que quando em relação ao ex-prefeito ACM Neto, a gente sabe do tamanho do ex-prefeito ACM Neto e, portanto, o seu sentimento deve ser muito parecido com o dele, de olhar para frente e ver o tanto que pode crescer e a limitação desse contexto, desse momento. A segunda figura é o Bruno Reis, que é uma figura que você sabe construiu, trabalhou muito para chegar até onde chegou e, enfim, o que o aguarda à frente. E, por fim, o velho Everaldo, porque eu fico imaginando como deve ser grandioso você se ver grande e, ao invés de diminuir, crescer na figura do seu filho à frente da política. Então, fica à vontade aí para dizer alguma coisa dessas 3 figuras. Cristiano, 3 figuras importantes na minha vida política. ACM Neto me deu todas as credenciais, todos os caminhos para poder trilhar. Ele é um político à frente do seu tempo, é um cara extremamente preparado, não só do ponto de vista administrativo, que ele tornou nossa capital aí essa referência nacional,
sendo por 8 vezes consecutivas o melhor prefeito do país, em uma cidade que vinha de terra arrasada. No entanto, ele mudou esse conceito do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do respeito, do ponto de vista do soteropolitano ter orgulho de voltar a ser, de fato, soteropolitano. Então, a ele eu devo muito, porque entramos juntos, ele prefeito, eu vereador na Câmara, iniciei o meu mandato sendo presidente da Comissão de Justiça, tendo a confiança do ex-prefeito ACM Neto, então, portanto, fica sempre minha gratidão. Aprendi com o meu pai, eu vou falar dele no final, que na política ele precisa ter lado. Né? A gente não faz política em cima do muro, ou vai para ganhar ou vai para perder, mas sempre ali com muita retidão. Então eu tenho muito carinho, muito apreço ao ACM Neto, eu tenho certeza que ele é muito novo e, além disso, muito capacitado. O futuro, aí ele espera, pode ter certeza que ele ainda vai brilhar muito, não só no nosso estado, mas do ponto de vista nacional. E eu quero aí, a nível de aliado político que sou, estar caminhando ao lado dele no projeto que ele encampar, e espero que já seja em 2026, retomando aí o nosso orgulho de ser baiano também, né? Ao prefeito Bruno Reis, eu também tenho uma satisfação muito grande, eu tenho Bruno, uma grande referência, um cara que veio de baixo, que construiu seus espaços, sobretudo com muito trabalho, com muito estudo. Eu acho que esse é o grande caminho que a gente tem que trilhar. Tá aqui você, Cristiano, tá aqui Lorival, também, que tem esse mesmo segmento, né, de essa possibilidade. Não existe outro caminho. É o caminho que a gente constrói, genuíno, né? Aliado genuíno. Eu falava aqui também mais cedo que às vezes a gente sofre por ser de casa, mas eu não sei fazer política com faca no pescoço, não sei fazer política na chantagem, sei fazer política na lealdade, na reciprocidade e na gratidão. Então, o prefeito Bruno Reis foi meu deputado estadual em 2014, foi meu vice-prefeito declarado desde 2015. Eu encampei a campanha junto com o Bruno de forma muito clara, naquela oportunidade. Quem não se lembra, hein, Louro? O ex-prefeito ACM Neto, ele botou 5, 6 candidatos, no final afunilou João Roma, que eu tenho um carinho especial também muito grande pelo João Roma, mas o meu lado já estava muito bem definido, que era do vice-prefeito à época, Bruno Reis. E de primeira hora. De primeira hora. Então, é uma relação que eu tenho de amizade e confiança, mas não deixando de lado as cobranças também, porque a gente sabe que separar uma coisa da amizade do ponto de vista do trabalho do líder do prefeito, ele me delega coisas, me cobra também muitas coisas. Então, essa é a relação que a gente tem, sempre pautado com muito respeito. Então, portanto, o prefeito ainda vai crescer muito politicamente, né? Ele não para como prefeito, pode ter certeza também que vai ser um grande líder nacional, porque quem conhece Bruno sabe que ele é jeitoso. Como é bom a gente se ver representado, um prefeito que vai no bairro fazer inauguração e com muita deferência chega, fala o nome de Lorival, fala o nome de Cristiano, né? Faz referência ao nosso mandato. Então, um prefeito que conhece as lideranças da nossa cidade, né? Isso é uma coisa rara. Então, o prefeito tem também o meu carinho. Eu também não poupo energias para poder fazer dele, ao lado dele, a gestão que ele tem realizado. E como é bom, né, a gente perceber que ele tem vencido etapas, vencido barreiras e tem se tornado esse grande prefeito hoje que a cidade tem. E por último, Everaldo Bispo, referência da minha vida, né? Meu pai tem 75 anos, ativo. Eu brinco sempre, falo sempre internamente, eu vou revelar aqui, que mandato coletivo quem tem sou eu, né? Que tem orgulho de um pai que foi vereador 3 mandatos, secretário 2 vezes, que milita porque gosta de fazer isso. Hoje está em Castelo Branco, acompanhando obras e serviços, conversando com as pessoas e nos dando a oportunidade, a tranquilidade de estar aqui hoje conversando com vocês dois. Então perceba que é uma entrega muito grande. Poderia estar aposentado, poderia estar curtindo a vida com mais tranquilidade, mas não, é vocação. Um homem que dedicou a sua atividade profissional para servir as pessoas gratuitamente. Então isso é exemplo que eu carrego para minha vida, e se eu for a metade do político que ele foi, já seria um grande político, né? Eu pedi para que você falasse no final para o seu pai, porque sei do carinho que você tem por ele, mas tem gente que prepara a árvore na semente. É aquele cabo que quando vai namorar toma um banho diferente. Porque hoje eu vou preparar o meu
Clístenes. Hoje eu vou preparar o meu Clístenes, um dos pais da democracia, uma das referências da Grécia Antiga, daquilo que se consolidou, o maior... a maior filosofia, a maior ideologia de poder e de governo que nós temos no planeta, única alternativa para realmente os homens de bem. E aí, quando nasce o garoto, ele já diz, olha, esse aqui vai ser um grande líder político, já vou botar o nome adiantado. Agora, o Kiki, pelo jeito, não gostou e trocou de nome. Não é não, seu Clístenes Bispo? Isso vem do meu avô não conseguia acertar, sei lá, falar. Clístenes é um filósofo grego, pai da democracia na Grécia. Tomando essa aula aqui com um Cristiano também, isso é bacana, né? E meu avô não conseguia falar e apelidou de Kiki. E aí ficou uma coisa que eu até gosto mais pessoal, mais próximo, mais carinho, né? Mais pertencimento. E ficou até hoje essa marca. E aí nós estamos seguindo politicamente o Kiki Bispo aí, querendo trabalhar pela cidade. Nesse clima de fim de festa e falando de pessoas que têm o nosso carinho, eu peço a você que se despeça da turma do Café com Cris, dizendo a você que você foi convidado aqui hoje de maneira especial, de verdade, porque eu estava... quem bem sabe disso é o jovem Felipe, que é o nosso designer. Quem bem sabe disso é a minha jovem Mari, que é a cicerone desse espaço, e o meu querido Andrei. Eles sabem o quanto eu estava angustiado, o quanto eu estava temeroso de retomar algo que eu fiz durante 3 anos, de segunda a sábado, às 7h30 da manhã, todos os dias, sem nunca faltar. Que era o programa Café com Cris, e tive a oportunidade, a satisfação de, por quase 3 horas, receber o Kiki Bispo lá na minha casa, onde a gente gravava o programa. Então, eu não podia começar este programa que não fosse cercado de pessoas queridas e alguém com a sensibilidade daquele que dá oportunidades, que entende a dor do outro e que é empático de verdade, como é você, Kiki. E por isso eu lhe agradeço a deferência de estar aqui conosco. Sei dos compromissos que você acabou deixando em segundo plano para estar aqui conosco. Disse ao prefeito, se você tiver alguma missão para o Kiki, bota na minha fatura, porque ele vai faltar provavelmente. Você sabe que eu falo demais. De forma, amigo, que eu lhe agradeço a deferência de estar aqui conosco e fique à vontade. Obrigado, Cristiano. Eu fico muito honrado de ter sido o primeiro convidado no seu programa. Dizer que a cidade precisa sim dessa retomada, dessa comunicação, dessa interface com o povo pobre da nossa cidade, com o povo negro da nossa cidade. A gente precisamos dialogar, fazer com que as coisas públicas sejam mais acessíveis, que esse pertencimento seja de forma efetiva, e programas igual o seu, ele realiza essa oportunidade para essas pessoas. Então, toque o seu projeto, meu irmão. Eu tenho certeza que já nasce vitorioso. Quero aqui agradecer e parabenizar toda a sua equipe aqui no entorno que faz as coisas acontecer. As coisas não são fáceis, os desafios eles são difíceis de fato, mas a vontade de ganhar, de vencer está no nosso coração, e conte comigo, pode ter certeza, ele tem um carinho enorme, sou seu fã, sou admirador do seu trabalho. Ninguém vem do Nordeste por acaso, chegar onde você chegou por acaso, vi você em Brasília brilhando, ao lado de grandes autoridades. É dessa forma que a gente precisa de colocar, né? Que as pessoas enxerguem a gente com respeito, enxerguem a gente com altivez das coisas que a gente se propõe a realizar, e aí programas igual o seu favorecem e ajudam nesse propósito. Então, parabéns e grande abraço, sucesso e vida longa ao Café do Cris. Você está convidado para tomar café com o Pretinho quando quiser. Lorival, querido. Valeu, Cris. Obrigado mais uma vez pelo convite. Me sinto aqui privilegiado de beber da fonte dessa água limpa, né? Do especialíssimo Kiki Bispo, né? No superlativo mesmo, especialíssimo, porque é um cara que luta, é guerreiro, é trabalhador, é uma árvore, é um fruto de uma árvore boa, né? Uma cepa boa, né? Isso. E a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Então a gente aprende todos os dias com os melhores, né? Então eu que pretendo um dia ser vereador, se assim Deus permitir, o povo permitir, quero ser também um vereador da estrutura política e familiar que o nosso vereador, o nosso amigo Kiki Bispo também desfruta. Então eu estou aqui pronto, primeiro para servir a nossa cidade, a servir os meus amigos
e tá aqui sempre quando você me convidar. E aí quero já deixar aqui, o Fábio Rosa já mandou mensagem com ciúme. Você Meu querido Fábio Rosa. Você sabe que Fábio um Rosa beijo, é meu lindo. ciumento. Você é o próximo, você sabe, viu? né, Kiki? Sim. Ciumento e Demais. pra mim é uma das figuras mais que eu tenho relação política, uma das figuras mais caridosas que eu conheço, né? Sim, sim, Ele é um generosíssimo. cara amigo, parceiro. Pode consultar a Gabriele, que vocês são os dois próximos aqui nessa já mesa. já tá aqui feito o convite. Segundo, mandar um abraço todo especial e um recado pra minha querida vice-prefeita. Kiki, leve o recado, viu? O time que se ganha Não se mexe. não se mexe, viu? Perfeito. A figura da mulher hoje é importantíssima, da mulher competente, da mulher que transforma o tédio em melodia. E Ana Paula tem feito isso com maestria. Sim. Então, muito obrigado, Cris, muito obrigado, vereador Kiki. E como eu digo lá, acorde cedo, pare de fofoca e vem com o louro, que o louro gosta de trabalho, viu? Olha, gente, eu realmente aqui extremamente emocionado, é claro, com a sua companhia. Veja, a gente aqui não pede like, inscrição, a gente não pede nem para que você fique assistindo mais tempo do que pode. A gente pede as suas orações e a gente pede o seu voto de que cada iniciativa adotada por um homem negro e negra da nossa cidade possa ser exitosa, porque um braço forte de um homem preto serve basicamente para acolher outros. Muito obrigado para cada um de vocês. A gente volta na próxima segunda-feira aqui nesse mesmo espaço com uma dupla. Depois eu te conto. Você sabe, né? Se tiver faltando melanina em sua vida, o Pretinho tá sempre aqui soltando tinta. Tinta com carinho e sempre à disposição. Muito obrigado. Bora lá. Fui!